Gente, a paz do Senhor Jesus de Nazaré. Já deve ser umas 10 para 5 da manhã. Eu acordei com essa palavra no coração. Desde já, prepare seu copo com água. Você que está pelo Facebook, deixe seu like, compartilhe essa mensagem, uma mensagem breve. Eu acordei e assim que eu acabar esse vídeo, eu vou orar por você que está passando por injustiça ou algo semelhante. Mais uma vez, prepare seu copo com água, tá bom? A palavra de Deus disse, lá em Atos capítulo 9, sobre a conversão de Saulo para Paulo, o perseguidor da igreja, teve encontro com Jesus e as pessoas falam, como é que aquela pessoa pode ter encontro com Jesus sendo perseguidor? Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Mas o que me chama a atenção, quando ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, no capítulo 9, versículo 3, assim. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente, o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu vou tentar compilar. E aí, ele ficou cego, perdeu a visão, ficou 3 dias sem comer, sem beber. E aqui, no versículo 9, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu, o Saulo, a quem Deus chamara, o próprio Senhor Jesus. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Tinha um discípulo chamado Ananias. Isso aqui Jesus já tinha sido morto, ressuscitado, já estava no céu. Ele veio em forma de resplandor de luz, e teve encontro com Saulo, que futuramente seria Paulo, um apóstolo do Senhor, que escrevera a maior parte do Novo Testamento e foi um grande missionário. E aqui ele pediu que Ananias fosse até a Saulo e disse o Senhor, levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. E em visão viu que entrava um homem chamado Ananias, que punha sobre ele a mão, que tornasse a enxergar. Aí Jesus disse para esse Ananias ir para lá, mas Saulo, em jejum e consagração, já tinha tido a visão que esse homem ia lá, impor as mãos na cabeça dele, para que ele tirasse a escama dos olhos e voltasse a ver e fosse batizado com o Espírito Santo, nas águas com o Espírito Santo. Mas aqui o que me chama a atenção, a tônica da mensagem é essa. O discípulo disse, e respondeu a Ananias, Senhor, muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este para mim é o lado escolhido. O que me chama a atenção é isso aqui. Ele diz, olha, só uma palavra só te dá um entendimento de uma coisa que acaba com o relacionamento, acaba com a igreja, acaba com a empresa, acaba com a família, com a amizade, em diversas instâncias. Ele diz, e respondendo nisso, ao Senhor, muitos ouvi. É isso que eu quero falar com você, meu irmão, minha irmã. Ele diz que ouviu que Saulo fazia tais coisas. Claro que ele fazia, mas hoje está uma moda. Eu vi
que porque uma pessoa me disse isso, aquilo, outro, você tem que... Não. Quando a pessoa chegar a falar para você assim, fulano, eu ouvi Cicrano falou isso, e chegar ao teu ouvido, você tem que ter certeza se o que ele falou tem veracidade. Uma vez eu estava no lugar, uma pessoa chegou para mim, pastor, eu ouvi falar de fulano de tal. Eu falei, rapaz, me tire de conversa, eu não sei, eu não vi, eu não tenho certeza. E se isso for adiante, eu não quero estar no meio, porque hoje as leis são brandas. Artigos 137 e 138. Calúnia e difamação. Você pode ser processado por isso. Você nem tem certeza do que está me falando. Tu já pensou se eu ouço isso e multiplico para outras pessoas? Eu vou pagar um preço. Então ele disse, muitos ouvi acerca deste homem com defeitos. Mas o problema é o seguinte, Jesus mandou ele consagrar Saulo. Era um problema dele com Jesus. É tanto que ele falou assim, porque eu mostrarei quando deve padecer pelo meu nome. Ele falou assim, e eu lhe mostrarei quando deve padecer pelo... Jesus escolheu, ponto, acabou, ele tinha que obedecer. Mas a tônica da mensagem não é essa. A tônica da mensagem é o seguinte, cuidado com o que você ouve. Eu cheguei do trabalho, fui dormir tarde um pouco, e perdi o sono, acordei para dar essa mensagem. A palavra de Deus diz em Eclesiastes 7:21, não apliques o teu coração a tudo que ouvirdes. Porque em uma tradução fala assim, porque o teu cérebro te amaldiçoa. E na outra tradução fala assim, porque muitas vezes você já falou mal dos outros também. Então, o Salomão em Eclesiastes, ele diz, não aplique o teu ouvido, não aplique o teu coração. Porque em Provérbios fala, porque o coração procede dele as saídas da vida. Eu costumo fazer uma conjectura que nós temos 3 ouvidos. O ouvido aqui na cabeça, o direito e o esquerdo, e o terceiro ouvido é o coração. É esse que guarda muitas coisas. É esse que quando a pessoa vai e chega para você e fala, olha, fulano falou isso, fulano falou aquilo outro, fulano falou de você, e você pega, guarda aquilo no coração e fica com raiva de uma pessoa sem uma pessoa ter culpa. É isso que causa inimizade. Eu já vi muitos casos dentro de famílias, dentro de igreja, dentro de qualquer setor onde trabalham pessoas. Então, cuidado com isso. Fulano que você está falando é certo? Fulano, você tem certeza disso? Aí Salomão disse, não apliques o teu coração. Aí você fica com a mágoa de uma pessoa. E isso impede você de receber as bênçãos de Deus. Porque a palavra de Deus disse, se eu atender a iniquidade que há no meu coração, Deus não ouvirá. Aí você ouve uma conversa dessa, que talvez seja verdade ou não, e a maioria das vezes não é verdade. Eu ouvi acerca. Aí o seu coração fica iníquo, com mágoa de uma pessoa inocente, e Deus fica impossibilitado de operar na sua vida, porque diz, se eu atender a iniquidade no meu coração, Deus não me ouvirá. Aí a pessoa fala e vê um bocado de coisa, e o que acontece? Eita, fulano falou isso, fulano falou aquilo. Cuidado que não existe fermento. Pastor, de bolo não, fermento do fariseu. Uma mentira contada muitas vezes se torna verdade no ouvido que é um pouquinho não treinado. Então peça a Deus, Deus me dê discernimento de espírito, para quando a pessoa chegar para mim e falar algo. Porque tem pessoas padecendo porque existe no meio. Eu ouvi falar isso, ouvi falar aquilo outro. Gente, era para eu estar dormindo, descansando, não estou. Então fica a palavra aí. No mundo natural, processo, artigo do Código Penal, calúnia de difamação. No mundo espiritual, retenção de bênçãos. É mais para quem ouve e dá atenção sem ter a certeza, e também para quem fala. Mas a palavra de Deus disse, me lembrei agora também para quem fala,
em Provérbios capítulo 6. É isso que me preocupa, gente. Não sei porque eu estou gravando esse vídeo aqui. Vai para o YouTube. Você que está no canal do YouTube, assine o canal, compartilhe, tá bom? Dê o seu like. Provérbios capítulo 6. Aqui diz. Essa palavra é para mim e para você. Agora, realmente, eu não sei porque eu estou gravando esse vídeo hoje. Salmos Provérbios capítulo 6. Aqui diz. Salmos Provérbios capítulo 6, versículo 13. Diz assim. Acena com os olhos e fala com os pés. Faz sinais com os dedos. Perversidade há no seu coração. E todo o tempo maquina o mal, semeando contendas. Pelo que a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado sem que haja cura. São essas pessoas que maquinam mal, levando inverdades ou verdades que não eram para ser ditas porque não faz parte do contexto da vida dela. Cada um vai prestar contas com Deus. Versículo 16, aqui. Essas coisas aborrece o Senhor, e a sétima Deus abomina. Aborrecer e abominar. Aborrecer, você sabe que tem pessoas que falam, pastor, me aborreci, é só esse momento e acabou, para mim acabou. Já estourei, já fiz aquilo outro. E abominar ainda é pior. Quando fala abominação, porque Deus mesmo aí não tolera. Já chegou o ponto, o pico, nível. E aqui diz, o que Deus aborrece? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal. Isso aí Deus aborrece. Não, vai passar, ele vai aprender. Já esqueci. Tem pessoas que falam assim, pastor, sou eu estourado, mas no outro dia. Mas o que Deus abomina aqui? Testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Foi o que aconteceu aqui. Pessoas que semeiam contenda entre irmãos, é que Deus abomina. Então tome cuidado. Fulano, eu ouvi falar que esse cano fez isso, fulano falou aquilo outro. Você tem que falar assim, pessoa, você tem certeza? A pessoa fala com tanta veracidade, e aquilo outro, que a outra é verdade. E aí gera uma incompatibilidade, uma divisão, onde que está acontecendo um processo de justiça, onde aquele que foi levado a júri não está nem sabendo. Amém? Repito, levantei às 4 horas e fiquei rolando na cama. E Deus me deu essa mensagem hoje. Eu acho que deve ser umas 5 horas já, quando comecei a palavra era 4h48.